a gente vai falar sobre os maiores erros que as pessoas cometem quando estão fazendo dieta. Então, quais são os erros mais comuns da alimentação? Hoje, meu penúltimo paciente de hoje, que eu atendi, ele me falou exatamente isso, porque o primeiro erro que eu coloquei dos erros comuns na alimentação para quem faz dieta é não misturar as dietas. E aconteceu hoje, então é porque realmente acontece com muita frequência, né? Que meu paciente fala assim, não, eu acho que eu tô comendo muita carne na hora do almoço. Porque eu acostumei com a dieta do Can, e daí, como eu comia mais carne, falei, pronto, esse é o primeiro erro que as pessoas acabam cometendo, principalmente quem já fez muita dieta, que é misturar as dietas. E o que as pessoas fazem, o que os seres humanos fazem, né, que é uma coisa natural, a gente pega o melhor de cada dieta, né? Então, falando parabéns para a Gabi. Eu fui olhar para ver se era aniversário. Então, pega o melhor de cada dieta. Então, eu já fiz dieta low carb. Daí, a dieta low carb eu posso comer mais proteína, né? Eu já fiz dieta que eu tinha que comer a cada 3 horas. Então, a cada 3 horas eu tenho que comer. Quando a gente escolhe uma dieta, tem que prestar muita atenção para fazer só aquela, tentar esquecer o seu passado, esquecer o que você sabe, o que você já fez, porque senão você começa a misturar as dietas e não tem resultado, né? Então, eu escolhi uma dieta hipocalórica que eu vou comer a cada 3 horas. Então, esquece isso de liberar gordura, esquece de comer mais proteína, esquece, porque senão não vai funcionar, tá? Então, esse é um dos erros mais comuns no consultório, mesmo quando a pessoa, até comigo mesmo, a pessoa já teve mais de uma orientação comigo, começa a misturar as orientações. Então, quando você está fazendo uma orientação, tenha ela impressa, sabe? Ou tenha ela no computador, tenha ela em lugares de fácil visualização, para que você não esqueça qual é a dieta que está seguindo nesse momento. Porque, normalmente, no início, as pessoas costumam ter resultados melhores. Mas elas costumam ter resultados melhores porque elas estão com a dieta mais fresca na cabeça, né? Como elas ainda não sabem de cor, então vira e mexe elas leem, né? Antes de comer, elas dão uma controlada melhor nas porções. Depois de um tempo, esses detalhes vão ficando para trás. Então, tomar muito cuidado com isso. Assim, a hora de escolher uma dieta, todas as dietas funcionam, né? Eu acho que o mais importante é a gente escolher uma dieta que caiba, que se encaixe no nosso estilo de vida, né? Que considere os nossos hábitos alimentares, as nossas preferências alimentares também, né? Então, gosto mais de proteína, gosto mais de carboidrato, gosto de comer mais de manhã, gosto de comer mais à noite. Então, todas as dietas funcionam, né? A gente pode, inclusive, que é até uma técnica nesse processo de emagrecimento, e revezando as dietas. Mas quando você estiver em uma dieta, você está 100% naquela dieta. Não usar alguma orientação que você teve de uma dieta anterior nessa dieta que você está fazendo, a não ser que você esteja fazendo um acompanhamento e você pergunte para o profissional que está te acompanhando se isso é possível, tá? Então, esse é o primeiro erro que as pessoas acabam cometendo com muita frequência. Daí, se vocês quiserem, vão compartilhando os erros, se vocês já passaram por alguns desses erros, assim, já se perceberam neles, né? Um segundo erro muito comum é caprichar nos alimentos que fazem bem para a saúde. Então, quando a pessoa tem... A gente ouve muito, né? E a alimentação é uma coisa que aparece muito na mídia, na internet, tudo isso. Então, agora a gente descobriu que a castanha de caju é boa, ou é bom um óleo de coco. E aí a pessoa começa a pegar todas essas informações de alimentos, né, que são bons, que fazem bem para a saúde, e usa e abusa, como se aquilo não fosse interferir na questão do emagrecimento. Então, é diferente o que faz bem para a saúde e o que emagrece. Normalmente, em um processo de emagrecimento, né, a gente busca unir o útil ao agradável. Então, unir
o que faz bem para a saúde, até porque normalmente o que faz bem para a saúde é o que garante uma saciedade mais prolongada, é o que garante nutrição, né? Então, o que faz bem para a saúde com a dieta. Mas tem muitos alimentos que são super calóricos, que fazem bem para a saúde. Eu não gosto muito de falar alimento funcional, né? Que até existe uma área da nutrição que é nutrição funcional, mas a minha opinião em relação a isso é que todo alimento é funcional. Todo alimento tem uma função, ele vai ter uma função energética, ele vai ter uma função de prazer, ele vai ter uma função de imunidade, né? Mas todos os alimentos têm uma função. Então, acho que isso de alimento funcional é muito mais uma maneira diferente e interessante de vender essa questão da nutrição, né? Então, não é porque o alimento tem alguma propriedade que estudaram, que é bom, esse alimento, azeite extra virgem é bom para o coração. Então, vou aproveitar e vou colocar azeite o tempo inteiro, né? Não, muito cuidado, tá? Porque uma coisa que eu falo, principalmente durante o processo de emagrecimento, que é muito importante se a pessoa realmente está acima do peso, né? Se ela está no sobrepeso, se ela está em algum grau de obesidade, mais importante do que tudo, nenhum alimento substitui, é a diminuição da gordura no organismo. Porque o excesso de gordura no organismo causa muitos problemas, né? Então, a primeira etapa no processo de emagrecimento é realmente reduzir gordura no organismo. Não importa muito o caminho, sabe? Dependendo do excesso de peso, realmente não importa. Até por isso que as pessoas fazem cirurgias bariátricas, né? Porque é isso, assim, o mais importante de tudo é restringir. Então, eu vou diminuir o excesso de peso, vou diminuir a quantidade de gordura no meu organismo, que isso já vai melhorar enormemente a minha saúde. Eu não preciso ficar comendo castanhas e gorduras boas, nada disso, tá? Então, lógico que pode acrescentar tudo isso na alimentação, mas essa desculpa de não, mas eu comi as castanhas porque faz bem, mas tem que estar dentro da sua orientação, tá? Daí estão falando aqui, ó, focar tanto em certos alimentos ao ponto de enjoar, né? Tem alimentos também que se você ficar muito comum ovo, né? Ovo de manhã, que é uma ótima opção. Mas eu tenho pacientes que comem ovo todos os dias e não enjoam, mas para mim, por exemplo, eu não consigo comer ovo todo dia, né? Então a gente também tem essa sensibilidade, que é um pouco do que a gente conversou na aula anterior, né? Da gente entender o que eu tô sentindo. Se eu, nutricionista, falei, ó, 10 horas da manhã come uma maçã, você vai para casa, 10 horas da manhã come uma maçã e não sente que aquilo tá bom, não tá bom, né? Daí negocia, falar, a maçã não gostei, quero outra coisa, uma coisa salgada, por exemplo, né? Então, ouvir também o nosso organismo. Então, esse é o segundo. Vão anotando, ó, misturar as dietas e caprichar nos alimentos que fazem bem para a saúde. O outro item, o terceiro item que eu pus é acrescentar itens, acrescentar alimentos, né? Que tem muita relação com o anterior. Porque, normalmente, esses alimentos que são acrescentados sem a pessoa perceber, são os alimentos que são bons para a saúde. Porque ninguém acrescenta sem perceber um brigadeiro, uma fatia de pizza. Isso, normalmente, é percebido, né? Mas, às vezes, eu tenho que conversar muito com o paciente para conseguir entender que, de repente, ele começou a acrescentar na salada uma granola salgada, né? Ou ele começou a acrescentar na salada... Tá mudando a... Eu tô mexendo no ângulo só. Tá. Começou a acrescentar na salada, eu pus ovinho de codorna na salada, eu pus uma mussarela de búfala na salada. Então, muito cuidado com esses itens que são acrescentados. Eu sempre converso com o meu paciente e falo assim, ó, nada pode ser acrescentado. Tudo tem que ser substituído. Então, se eu tô com vontade de, na salada, acrescentar uma mussarela de búfala, eu tenho que diminuir alguma coisa do meu prato, tá? Porque, senão, sem perceber, a pessoa vai aos pouquinhos, assim, aumenta 20 calorias em uma refeição, 50 na outra. Isso dificilmente vai levar a um ganho de peso, mas pode prejudicar muito o emagrecimento, tá? Não sei se vocês
já perceberam em acompanhamento para emagrecer ou sozinhos mesmo algumas dessas atitudes, assim, né? Então, prestar bastante atenção. Quando for substituir esses itens, né, de maneira geral, acaba entrando no lugar do carboidrato. Então, numa alimentação que eu tenho um almoço que eu tenho verdura, legume, um carboidrato, uma proteína, na maioria das vezes, quando a pessoa acrescenta alguma coisa, eu sugiro ela substituir pelo carboidrato. Então, eu tô comendo no restaurante porque eu fiquei com muita vontade de comer uma coxinha. Então, tá bom. Tira o arroz e come a coxinha, né? Por que acrescentar, substituir pelo carboidrato? Porque, no fim, como a gente conversou na aula anterior, a proteína e a fibra são os alimentos que realmente dão mais saciedade à nutrição. Então, na hora de substituir, o melhor é você substituir pelo carboidrato esses gostosinhos que, sabe, alguma coisa diferente que ficou com vontade de comer, tá? Então, esse é o terceiro item. O quarto item, que também tem relação com o terceiro, que é salada, é só verdura e legume. Então, eu já vi restaurante que tinha até pizza na salada, né? Então, hoje em dia, a gente não tá indo muito em restaurante, muitos restaurantes por quilo nem estão abrindo, mas assim, às vezes você tem aquela churrascaria, né? Salada. Tudo que é frio é salada, né? Não é tudo que é frio é salada. Salada é verdura e legume, né? Então, muito cuidado com itens na salada. Tanto itens de tempero, né? O azeite, especialmente, quanto itens de complemento de salada. Porque a partir do momento que você começa a colocar proteína na salada, né? O ovo e o queijo, que são os mais comuns, mas mesmo um grão de bico, às vezes, na salada, né? Ou você começa a colocar outros carboidratos na salada. A granola salgada, ou às vezes uma batata palha, né? Aí não é mais salada. É uma salada que começa a ficar uma salada mais completa, que é uma opção de alimentação, né? Tem saladas completas maravilhosas, né? Mas nessa situação você tem que ir diminuindo os outros itens, tá? Então, esse é o quarto item. Salada é só verdura e legume. Então, muito cuidado com a salada, tá? Quanto mais variada, melhor, mais variada dentro desse universo dos vegetais mesmo. Dependendo da dieta, né? Dependendo da orientação que a pessoa segue, que normalmente é uma coisa que eu faço bastante, é batata, mandioca, mandioquinha, inhame, cará, eu considero no grupo dos carboidratos, eu considero junto com arroz, tá? Então, é uma coisa que substituiria o arroz. Todo o resto, mesmo abóbora, beterraba, cenoura, tudo isso entra sim na salada, tá? Mas aí depende da dieta que vocês estão seguindo, né? Porque, na verdade, não existe essa separação de grupos oficial. Cada profissional acaba formando seus grupos e as suas tabelas, né? De acordo com a maneira que acha mais fácil de trabalhar. Um outro erro muito comum. Tá perguntando linhaça na salada. Ótimo. É a mesma questão da granola, assim. A linhaça tem um valor calórico significativo, né? Então, por exemplo, uma colher de sopa de linhaça é muito parecido com o valor calórico de uma colher de sopa de arroz. Então, é bom a linhaça? E ela tem um poder de saciedade grande? Tem, mas ela tem um valor calórico significativo. Então, se eu colocar linhaça, eu excluo ou diminuo a quantidade de arroz. É que aí, o que fazer assim depende muito da dieta de cada um. Mas, de maneira geral, é isso, tá? Nada, tirando verdura e legume, nada é para incluir na salada sem diminuir alguma outra coisa, que é o item anterior, a questão do ficar acrescentando mais itens na nossa alimentação, né? Sem perceber, é muito comum isso acontecer. Outro item que acontece bastante é a gente não contar o que bebe, né? A bebida. Tirando água, eu considero assim, água,
chá sem açúcar, repolho com beterraba é ótimo. Esse é liberado, dá para comer um monte. Chá, café sem açúcar, água. De suco, o que normalmente eu considero como algo possível, sem contar caloria, é suco de limão e suco de maracujá sem açúcar, tá? Tirando isso, se você beber alguma coisa, você tem que considerar. Já tive muito no consultório, assim, paciente que estava há um tempão indo, e daí depois de muito, isso que tem muitas perguntas que eu fico repetindo, né? Porque eu não lembro o que o paciente falou, mas porque eu quero saber, às vezes a pessoa responde sem estar muito atenta, né? Então, aqui pausou, tá? No Instagram, mas tudo bem, né? Porque ficar aqui, era só para chamar o pessoal, né? Então, assim, às vezes eu conheço o paciente há um tempão. Daí ele lança que, então, mas eu gosto de ir no café da manhã, umas 2 vezes por semana, tomar um suco de laranja, né? Então, assim, caloricamente, tudo que a gente bebe tem que ser considerado. E de preferência, evitar beber. Durante um processo de emagrecimento, como a gente tem uma quantidade de caloria, né, para comer no dia limitada, o ideal é realmente a gente gastar essas calorias com alimento sólido, com a comida. Porque a comida tem um poder de saciedade muito maior do que a bebida, especialmente pela questão da mastigação. A mastigação tem uma interferência muito grande na nossa saciedade, né? Então, às vezes, assim, porque muitas vezes uma sopinha, né? A pessoa toma uma sopa, pode ser uma sopa super calórica, que contém tudo que teria no prato tradicional, um bife, arroz, tudo isso tem na sopa. Mas a sensação de saciedade parece uma coisa muito mais levinha, porque não tem a mastigação. Então, a mastigação é muito importante na nossa sociedade. Inclusive, a mastigação tem relação até com a autoestima. É por isso que é tão estimulado nas crianças, né? Assim que tem a capacidade de mastigar, não ficar a vida inteira comendo a maçã raspadinha, né? Essa nossa capacidade de mastigação tem uma interferência em muitas coisas da nossa saúde, né? Então, eu prefiro, durante um processo de emagrecimento, que gaste as calorias com o que se come e não com o que se bebe. Mesmo um suco natural, né? Porque eu ouço bastante isso, assim, não, mas é um suco natural que eu fiz com fruta do meu pé, do meu quintal. Mesmo assim, né, o que acontece com o suco natural? Inclusive para criança, não é a orientação o suco. A orientação é comer a fruta, porque você tem mastigação, você tem fibra, você tem mais vitamina, e beber água. Porque também muitas vezes o suco acaba sendo uma opção, né? Até os pais começam a introduzir isso para as crianças como uma maneira de comer a fruta, né? Mas tem que aprender a comer a fruta, né? Pelo desenvolvimento do paladar também. E porque se toda vez que era para beber água, tomar um suco, a criança especialmente, né, para de ter vontade de beber água, porque um suco é mais interessante do que uma água, né? Então, tem muitos estudos nessa área, inclusive para criança, e a grande questão é essa, assim, é comer a fruta e beber água, tá? Então, muito cuidado. Café pode, ó, café, chá, água com gás, água com limão, água saborizada, que é uma coisa muito gostosa, assim, né? Que às vezes deixar uma água saborizada na geladeira é bem interessante. Tudo isso, beleza, porque não tem caloria, né? Não tem nenhuma fonte de energia. Aí não tem nenhum problema você acrescentar no dia a dia. Chimarrão, eu tenho muitos pacientes do sul que tomam chimarrão. Chimarrão é uma boa opção também. Até para a saciedade, como é uma coisa longa, né? Acaba sendo um evento. Às vezes a gente quer comer também, porque tá meio no tédio. Então o chimarrão também acaba sendo um evento. Assim como o chá, eu acho que o chá também dá para você separar uma xícara bonita. Chá tem cheiro diferente. O café também tem, e nós brasileiros gostamos muito de café, né?
problema do café é que o volume é sempre menor, né? Não dá para tomar um volume tão grande de café. Outra opção é kombucha. Não sei se todo mundo conhece, mas é um chá fermentado. E aí tem várias maneiras, né? Esse kombucha pode acrescentar fruta e você pode fazer em casa, mas normalmente a orientação é você comprar pronto, que assim como cerveja artesanal, tem muita chance de ter algum tipo de contaminação e daí a pessoa passa mal, né? Então tem um que chama Vive. Eu sou a garota propaganda das coisas, mas é que eu gosto bastante. Chama Vive, que é viva ao contrário, que tem um valor energético bem baixinho. E antes vinha em umas garrafinhas, agora é latinha. Então tem em média 30 calorias. Então, às vezes, em uma situação social, que tá todo mundo bebendo alguma outra coisa, né? Ele pode ser uma opção. Como ele é fermentado, tem uma borbulhinha, às vezes põe numa taça bonita, assim, pode ser uma opção. Uma outra opção em um ambiente social de bebida que não conta caloria é tônica zero, né? Que é uma coisa que também tem a latinha, né? O barulhinho da latinha é uma coisa gostosa. Então, às vezes, quando tá no social, também é uma opção, uma tônica zero. É tentar evitar as bebidas que tenham alguma caloria, né? Até tem também esses sucos em pó, que são uma porcaria, né? Tudo que é em pó é o mais distante de ser um alimento, tanto que eu já trabalhei na prefeitura e a gente nem podia comprar alimento em pó, porque não tinha classificação de alimento, né? Mas assim, de vez em quando, se quiser alguma coisa com gostinho, é uma opção, assim como um refrigerante light, né? Para o processo de emagrecimento é melhor do que o suco natural de laranja, né? Porque o suco ainda tem isso, um suco de maracujá, um suco de limão, é um pouquinho de fruta e muita água. Suco de laranja, suco de melancia, suco de abacaxi é 100% fruta, é uma quantidade de fruta que provavelmente você nem comeria se você estivesse realmente comendo a fruta em natura, né? Ó, amo chá de melissa. Chá tem muitas opções. Chá é um hábito, quem consegue, porque tanto no verão você consegue o chá frio, quanto no inverno o chá quente. No inverno, assim, meia hora antes do jantar, especialmente, que é quando começa a esfriar mais, tomar um chazinho quente é uma coisa que ajuda muito a diminuir o apetite na hora da refeição, na hora que você for montar o seu prato, tá? Então, ó, até agora, não sei se vocês estão anotando, vou revisar, só para vocês anotarem, irem pensando, assim, se vocês cometem esse tipo de erro, tá? Misturar as dietas, caprichar nos alimentos que fazem bem para a saúde, acrescentar itens, a salada com itens variados, que não só verduras e legumes, e não contar o que bebe, tá? Abusar das gorduras. Isso também tem relação com misturar as dietas, né? Eu vejo muito no consultório como hoje em dia outros alimentos que a gente não tinha muito hábito começaram a fazer parte, né? Creme de amendoim, óleo de coco, né? Coisas que a gente não consumia muito. Então, muitos pacientes falam, posso comer isso? Tem que ter muito cuidado, porque isso é uma boa opção para uma dieta low carb, mas é uma fonte. Todos os alimentos que são ricos em gordura, isso entra inclusive a proteína, porque toda proteína acaba tendo uma quantidade grande de gordura junto, né? Então, assim, 1 grama de gordura tem 9 calorias. 1 grama de açúcar tem 4, né? 1 grama de proteína tem 4 também. Então, a gordura, né? Se o açúcar virou o vilão, né? Não significa que a gordura seja alguma coisa livre. Então, muito cuidado com esses alimentos fontes boas de gordura. Então, um abacate, um coco, são frutas super calóricas, né? São ótimas opções, só que não é livre de quantidade, tá? É isso que eu quero dizer, não é que não é para consumir, né? Até porque, normalmente, um alimento rico em gordura, que é o caso das castanhas também, né? Ele tem um grande poder de saciedade. A gente só tem que ter essa percepção, né? Tá atento nisso, de que realmente, eu tô comendo, então vou comer devagar para eu perceber a minha saciedade, já que eu tô comendo esse alimento mais gorduroso, tá?
Porque se comer uma quantidade enorme, caloricamente, isso pode atrapalhar o seu emagrecimento. Uma outra orientação que eu pus, que é número 7, é confiar nos seus olhos, né? Depois eu posso até mandar. Não dá para mandar foto por aqui, tá? Não. O queijo. Eu adoro a foto do queijo. Eu fiz uma foto super profissional na minha casa do queijo. Mas assim, eu acho que depois, se eu conseguir mandar uma foto para vocês, eu mando. Mas para ter uma ideia, assim, quando eu falo uma colher de sopa, a minha colher de sopa, primeiro que cada faqueiro é de um jeito, né? Então temos colher de sopa de vários tamanhos. Daí, dependendo do que a pessoa está acostumada, a maneira que a pessoa está acostumada a colocar o arroz, por exemplo, né? A colher de sopa é cheia ou a colher de sopa é mais rasa, né? Lógico que, de maneira geral, a gente não precisa entrar nesse nível de precisão. Mas tem algumas coisas que vale ter uma atenção maior. Eu até acho que quem tiver interesse, que eu acho que é uma boa opção, comprar essas balancinhas de cozinha, sabe? De medir alimento. Que elas são baratinhas, elas são bem pequenininhas, não ocupa espaço na cozinha. E para alguns alimentos, não acho que tudo, assim, não tem que ficar pesando carne, arroz, pão, não. Mas alguns alimentos vale a pena pesar. Então, pesar queijo, né? Pesar sorvete de massa, pesar cereal, essas coisas valem muito a pena. Porque no olho é muito difícil a gente entender o quanto a gente está comendo. Então, por exemplo, uma fatia 30 gramas de queijo branco, né? Tem 80 calorias. 60 gramas, volumetricamente, num prato, não é muito diferente de 30 gramas. E tem o dobro de caloria, né? Então, alguns alimentos, acho que vale a pena, ou quem tem balança medir, né? Ou prestar muita atenção mesmo, ter, de repente, um copo que você sabe, esse copo tem 200 ml, então é por aqui que eu vou me guiar, né? Porque senão, coisas pequenininhas que vão saindo podem atrapalhar também o processo de emagrecimento, tá? Então, tomar cuidado com o olho. Depois de um tempo, você até consegue ter essa visualização no prato, né? Ou no café da manhã, o quanto é cada coisa. Outro bom exemplo é pão, quando a pessoa faz pão, né? Ou compra pão artesanal, porque hoje em dia muita gente faz isso, né? Não quero mais comer industrializado. Aí tem que tomar muito cuidado, porque qual a vantagem do pão industrializado? Ele vem mais ou menos, as fatias vêm mais ou menos do mesmo tamanho, elas têm mais ou menos o mesmo peso, porque é uma coisa mais padronizada, né? Um pão que você faz, ou um pão artesanal que você compra, não vem cortadinho, certinho. Então, um dia minha fatia é maior, outra menor. Daí, quando eu tô com mais fome, eu aproveito e capricho na hora de cortar a fatia. Então, tomar muito cuidado com isso, assim. Não é sempre que a gente precisa entrar nesse nível de precisão, mas se vocês perceberem que, eu tô fazendo a dieta direitinho e não tô tendo resultado, começa a prestar atenção nas suas porções. Se realmente a sua fatia de pão é uma fatia de pão, ou é uma fatia de pão um pouco mais grossa, que na verdade, se você pesar na balancinha, equivale a 1,5, 2 de um pão de forma tradicional do supermercado, tá? O outro item é comer tudo que tem direito. Dá para mostrar? Sim. Ó, não sei se dá para vocês... dá para ver, ó. De um lado tem um queijo menorzinho, que são 30 gramas. E do outro são 60 gramas de queijo branco. Tá vendo? 30 gramas de queijo branco, que normalmente é uma porção de queijo, é bem pequeno. Então, quando eu falo 30 gramas, eu tenho certeza que a maioria come 60. Porque 30 é realmente muito injusto. O queijo é um dos alimentos mais calóricos que tem. Mesmo o queijo branco, você acha engraçado, é injusto mesmo. Mesmo queijo branco, porque daí a pessoa fala, queijo branco. Às vezes é melhor comer a mussarela da padaria, porque já vem fatiada. E aí é fininha, né? Uma fatia é uma fatia. Uma fatia nossa de queijo branco, você tem um pedaço de queijo. Primeiro que o sentimento já é de queijo branco é melhor, né? Daí vai tirar uma fatia,
acaba pegando uma fatia maior, né? Aqui tem também, eu fiz do azeite, que é uma outra coisa que a diferença, 1 colher de sopa de azeite e 2 colheres de sopa de azeite. Tá vendo? Uma diferença muito pequena no olho, né? Mas caloricamente é enorme, porque o azeite, como eu falei da gordura, né? O azeite é 100% gordura. Então, 1 grama tem 9 calorias. 1 colher de sopa de azeite tem, em média, 115 calorias. Então, às vezes a pessoa tá comendo aquela saladona, né? Só alface, repolho e beterraba. Igual a Tati. Repolho e beterraba. E daí vai colocar azeite, porque não é carboidrato, porque faz bem para a saúde. E dependendo da quantidade de azeite, 1 colher de sopa de azeite equivale a 4 de arroz, caloricamente, né? Então, muito cuidado com essa questão do azeite, né? E o queijo, voltando para o queijo, 30 gramas de queijo branco, sem ser queijo branco light, porque aí tem as versões light, né? Mas normalmente queijo branco light não é muito gostoso, porque realmente tem uma quantidade muito pequena de gordura e aí fica sem gosto, né? Serve para a pessoa que precisa de volume. Então, essas coisas muito light, elas servem muito para quem precisa de volume. E aí, tudo bem, você pode comer meio quilo de queijo ultra light, aquele da Danúbio rosa, assim. Tem gosto de nada, mas tem quase nada de caloria. Então, se o que a pessoa precisa é volume, beleza, funciona, tá? Mas, de maneira geral, o queijo branco normal, que é o que a maioria das pessoas acaba consumindo, tem um valor calórico enorme. 30 gramas tem 80 calorias. 30 gramas de carne vermelha tem 70. Então, o queijo branco é mais calórico que a carne bovina, sabe? Então, tomar cuidado com esses pequenos detalhes. Lógico que isso tudo que eu tô falando, esses erros na alimentação, é quando a pessoa tá achando que tá fazendo tudo certo e não tem resultado. Então, eu tô trazendo esses erros, que são os erros mais comuns que eu vejo no consultório, para que vocês tentem em casa prestar atenção, né? Se de repente não é um desses erros que está empacando o seu emagrecimento, tá? O 8º item, que é comer tudo o que tem direito. Isso é super comum, né? Especialmente no início de tratamento. A pessoa tem, por exemplo, eu tenho 150 calorias no meu lanche da tarde que eu posso consumir. E aí a pessoa consome tudo o que tem direito. Se ela comprar uma barra de proteína que tem 124 calorias, ela vai falar, não, mas eu tenho direito a 150 calorias no meu lanche. Então, vou procurar alguma coisa com 26 calorias, né? Eu vou chupar uma bala, vou comer um polenguinho light, vou comer um damasco seco, alguma coisa para completar, para eu realmente comer tudo que eu tenho direito, né? Então, eu acho que isso faz parte do processo. Acho que no início, numa transição, quando a pessoa está comendo uma quantidade muito grande de comida, e daí vai reduzindo, eu acho que é válido comer tudo que tem direito para ter uma sensação de satisfação, de segurança, tudo bem. Depois de um tempo, né, eu acho que é importante prestar atenção também no corpo. Porque se eu tomo um iogurte que tem 80 calorias ou um iogurte que tem 100 calorias, para o seu organismo, volumetricamente é a mesma coisa. Então, para a saciedade imediata é igual, né? E para o seu organismo vai ser muito parecido. Então, não precisa comer tudo o que tem direito. Eu gosto muito de associar, falo muito isso para os meus pacientes. Associar... Oi, Ana. Tipo, agora eu vi no Instagram. Associar a questão da dieta, das calorias, com a questão financeira do dinheiro. A Tarsila está falando que come cada caloria. Então, assim, a gente associar isso, né? Por exemplo, se eu estou economizando, né, e eu me programei, eu vou para um restaurante e eu vou levar 50 reais para almoçar, né? Se o meu almoço deu 46,
eu provavelmente não vou querer gastar os outros 4 que sobraram, né? Então, é exatamente isso mesmo. É para quem tá. Marina, você come as suas de quem economizou. Maravilha. Então, assim, pensa que a caloria é igual dinheiro. Se você poderia comer 150, mas você economizou, maravilha, você vai chegar antes no seu objetivo. Então, se você conseguir comer menos, não é um menos para você se privar, passar fome, mas é um menos que não vai fazer diferença, né? Então, se você conseguir comer menos, você provavelmente vai chegar mais rápido no seu objetivo. Ou se de repente, em uma outra refeição, né, sem perceber, você comer um pouquinho a mais, isso já equilibrou. Então, prestem atenção nisso, assim, se vocês não estão comendo. Isso é muito comum e às vezes eu não gosto dos aplicativos que contam caloria por isso. Eles ajudam muito, não sei se vocês conhecem, mas assim, os mais usados tem Fat Secret, MyFitnessPal, tem Tecnonutri, tem vários aplicativos que se você colocar lá, contador de calorias, vai aparecer um monte de aplicativo e eles são gratuitos, né? E você normalmente coloca seu nome, sua idade, seu peso, seu objetivo, e ele vai te dizer, você vai ter que comer X calorias por dia, né? E aí a pessoa vai procurando o que comeu e ele vai contando as calorias. É muito bonitinho, assim. Dá um pouco de trabalho, porque no início, principalmente, você tem que ficar procurando o alimento, a quantidade, mas depois de um tempo, isso muitas vezes os pacientes falam, nossa, como você consegue calcular que a pessoa escreve tudo o que comeu, leva para o consultório, eu calculo rapidinho. Porque no fim a gente come coisas muito parecidas, né? Eu peno mais quando são pacientes de outros lugares, né? Então tenho muito paciente de Belém, daí é uma comida mais diferente, aí eu tenho que pensar ou pesquisar um pouco na hora de calcular. Se não a comida que a gente come, se a gente parar para conversar, a gente come coisas muito parecidas, né? Então no aplicativo vai lá, você vai aprendendo. Eu comi tanto de arroz, tanto de carne, beleza. Daí o que acontece que é muito comum? A pessoa chega no final do dia, ela tinha 1.500 calorias para comer. Ela comeu 1.400, ela vai dar um jeito de comer alguma coisa para as 1.500 calorias fecharem, né? E isso acaba atrapalhando. Porque se você não estivesse acompanhando as calorias, você nem ia perceber que você comeu 1.400 ao invés de 1.500, porque você foi comendo o grupo de alimento no horário que estava previsto, proposto. O pessoal tá falando da Coca Zero, né? Coca Zero é um vício mesmo, né? Eu parei de tomar refrigerante por causa dos meus filhos. Quando eles começaram a crescer, daí eu fiz um pacto com eles. Mas assim, para dieta, a Coca Zero não é um problema. Refrigerante não dá celulite. Então, isso muitas vezes as pessoas falam, não tomo refrigerante, não dá celulite. A celulite tem relação com gordura no organismo, né? Ou com uma questão mais de circulação, né? O maior problema da Coca Zero, na minha opinião, são dois. O maior são dois. Primeiro, que normalmente quem toma muito refrigerante bebe menos água. Isso é meio automático, assim, sabe? Começa a aumentar o refrigerante e diminui a água, sem perceber, né? Normalmente, meus pacientes que não tomam água são os que tomam muito refrigerante, né? E o outro problema é que ele é um alimento mais inflamatório. Isso é uma coisa que hoje em dia é muito falado, né? Essa questão da alimentação anti-inflamatória. Então, o refrigerante realmente é um alimento que não é um alimento, né? Começa por aí, não é um alimento. Então, não tem alimento proibido e permitido, porque tudo que é alimento, o organismo dá conta de digerir. O refrigerante não é um alimento, né? Ele é um composto químico. O que ele tem de alimento é um refrigerante normal que tem açúcar. Melhor, o mais próximo de um alimento que tem no refrigerante é o açúcar. No zero, no light, no diet, nem isso tem, né? Então não tem nada de alimento. Então, dependendo do quanto toma de refrigerante, do resto da alimentação, do exercício, dá para de vez em quando
tomar. Outra coisa que é muito comum é quando começa a fazer dieta, aumentar a quantidade de Coca Zero, de refrigerante. Isso também é comum, né? Porque como é alguma coisa doce e que não tem caloria, às vezes a pessoa até acaba bebendo mais refrigerante do que beberia em uma situação normal, né? Que aí beberia um suco, deixa de beber um suco e toma um refrigerante. O que tem que pensar, se é isso que acontece, num primeiro momento, né? Eu tô no processo de emagrecimento, meu objetivo é diminuir o peso. Ok, isso vale. A hora que atingiu o objetivo, aí tentar melhorar a qualidade, né? Gabi, não é bom refrigerante. Eu falo que tem algumas coisas que são muito boas para o organismo, né? E tem coisas que não são. Nenhuma criança, se tem filhas, todo mundo que tem filho sabe, já deve ter percebido isso, assim. Nenhuma criança gosta de refrigerante. Ela vai experimentar uma vez, duas, três, não vai gostar. Ela só gosta na insistência. Refrigerante, cigarro, bebida alcoólica, são coisas que não são agradáveis para o nosso organismo. A gente consome de insistente. Não sei por que insistir nisso, né? Mas assim, as primeiras vezes que a criança coloca um refrigerante na boca, ela tem uma aversão, não é uma coisa agradável. Diferente do chocolate, que eu sempre conto essa história, né? A primeira vez que meu filho mais novo colocou um pedaço de chocolate na boca, ele suspirou, ele fez assim. Então, o chocolate, sim, é um alimento que é agradável para o organismo. Então, você põe na boca, ele derrete, isso traz um prazer, um bem-estar. O refrigerante, não. É o vício. É que o refrigerante é vício, é igual álcool e cigarro, sabe? Então, é isso. Se está num processo de emagrecimento, foco principal é emagrecer, porque, como eu disse anteriormente, nada é melhor para o organismo do que o emagrecimento, tá? Do que diminuir a quantidade de gordura no corpo, especialmente se a pessoa realmente tá acima do peso, tá? Tá com uma quantidade de gordura acima do saudável. Aí, a hora que entrar em manutenção, e substituindo esse refrigerante por outras bebidas, né? Mesmo que seja uma bebida que tenha caloria, porque a hora que a pessoa não tá mais nesse processo de emagrecimento, ela tem uma flexibilidade um pouco maior, né? Pode, de vez em quando, tomar um suco, né? Um suco de uva integral, um suco natural, que são coisas melhores para o organismo. E aí o refrigerante vai aos poucos saindo. Mas, normalmente, se aumenta a quantidade de água, isso eu vejo muito no consultório. Pessoa que aumenta a quantidade de água, diminui o refrigerante, tá? Então, esse é o número 8, comer tudo que tem direito. Número 9, comer mais porque fez exercício físico, tá? Então, isso também é muito comum. Inclusive, os aplicativos que eu tinha falado anteriormente, eles consideram isso. Então, se você colocar no aplicativo que você fez exercício, ele vai aparecer lá que você pode comer mais caloria e não pode, tá? Não pode. Não funciona assim, a conta não fecha, né? Porque você gastou 200, 300 calorias num exercício que você pode comer 200, 300 calorias a mais, tá? O exercício, especialmente exercícios que nós, seres humanos normais, fazemos, né, comuns, que é 3, 4 vezes na semana que seja, 1 hora e meia de exercício, não é para comer nada mais. É um extra, é um bônus, é um exercício que vai ser muito bom para a saúde, que vai acelerar o emagrecimento, vai ajudar muito a não engordar. Mas você não pode comer a mais porque fez exercício, tá? Então, quando eu passo uma orientação para um paciente e ele não faz exercício, ele começa a fazer exercício, a primeira coisa que ele pergunta é: o que eu posso comer a mais? O que eu tenho que fazer é reorganizar aquela alimentação sem interferir no valor calórico, porque senão não vale pro emagrecimento. O exercício sempre vale para a saúde por 1000 motivos, né? O exercício, acho que não é uma escolha, a gente tem que fazer exercício, querendo ou não, né? Mas você não pode comer nada a mais em função disso. Inclusive, esse exercício que a gente normalmente faz, fisicamente, fisiologicamente, ele diminui o apetite, ele não aumenta. É que na nossa cabeça a gente tem alguns conceitos. Então, a gente tem um conceito de que se eu fiz exercício, eu gastei mais caloria, eu tenho mais fome. Assim como, se eu estou doente, eu tenho que comer mais. E são conceitos, mas não é a realidade. Pelo menos a realidade que até hoje os estudos mostram, né?
Então, eu tenho um exemplo muito, muito bom de exercício, que eu tenho um casal de pacientes que eles têm mais de 60 anos, né? E a primeira vez que eles chegaram no... quem corre... normalmente quem corre é mais magro, porque a corrida ajuda a emagrecer e porque é muito difícil uma pessoa acima do peso ter a corrida como esporte, porque é um esporte de muito impacto, né? Então, realmente, a corrida é um ótimo exercício para emagrecer, mas também é um exercício que a pessoa já tem que ser mais magra para poder fazer, né? Com regularidade. É uma compensação. Às vezes falar, já que eu fiz exercício, então eu posso comer alguma coisa a mais. E daí esse casal de pacientes foi muito bom, porque eles chegaram no consultório e daí eles começaram a fazer hidroginástica. Eles chegaram muito animados, falaram, agora a gente começou a fazer hidro, né? Casal com mais de 60 anos que começou a fazer hidroginástica. O que eles faziam? Eles tomavam café da manhã sugerido na dieta e iam para a hidroginástica. Eles saíam da hidroginástica, em frente à hidroginástica tinha uma padaria. Eles tomavam café da manhã de novo na padaria, né? Que é sempre um café da manhã muito bom, né? Daí o que eu falei para eles assim? Eu posso comer porque eu malho. Tem que malhar muito para poder comer. Primeiro, deixa eu voltar para a história. Eu me desfoco, né, dos meus pacientes. Daí o que eles faziam? Eles saíam da hidroginástica, que a hidroginástica normalmente são 45 minutos de hidroginástica. Daí tem 5, 10 de aquecimento e uns 10 de relaxamento depois. E iam para a padaria tomar café. Eu falei para eles, é melhor ficar dormindo. É melhor dormir, tomar o café da dieta e não fazer exercício. Para o peso, é melhor. Então, não dá para ficar acrescentando coisa. Quem pode acrescentar coisa porque faz exercício? O que eu tô tomando é a água. A pinguinha. Se eu fosse o que eu gostaria de ser, que é a Maiara e Maraísa, eu ia estar tomando pinga, né? Mas não é. Não consigo tomar pinga. Mas eu queria ser a Maiara e Maraísa. Quem me conhece sabe. É água. Eu gosto muito de água. Quando as pessoas falam que não tomam água, eu acho muito estranho. Porque a água é uma coisa que me dá energia, assim. Eu sinto igual uma planta, sabe? Quando absorve a água, eu gosto muito de água. E acho que quando a gente fala, acaba... O professor bebe muita água também, né? Então, quem pode comer mais porque faz exercício? Primeiro, quem já está dentro do peso. E aí, realmente, pode ser uma compensação. A pessoa mantém o peso assim, né? Ela faz bastante exercício e come de uma maneira mais liberada. Porque na manutenção, como eu disse anteriormente, na nossa outra aula, 50% da manutenção é o exercício. Mas o exercício durante o processo de emagrecimento é uma porcentagem muito pequena. O que emagrece é a dieta, né? Então, ou para quem está dentro do peso, fazer exercício e comer compensa, se equilibra, né? Ou a pessoa que faz muito exercício, né? Quem faz muito exercício, aí pode ser. Só que é muito exercício mesmo, né? Não é... Normalmente as pessoas falam assim, eu fico 1 hora na academia. Só que assim, quanto tempo dessa 1 hora você realmente está fazendo exercício? Por isso que muitas vezes a corrida é uma opção de emagrecimento. Porque se você está correndo, você está correndo. Dificilmente uma pessoa que corre e para. Corre e para. Agora, dependendo do exercício que a gente faz um pouquinho e para. Faz um pouquinho e para, né? Então, normalmente, assim, para poder comer mais, você tem que fazer a partir de 1h30 de exercício, de intenso, de moderado para intenso. Aí sim, dá para comer um pouquinho mais, tá? Então é isso. São 9 esses erros, eu separei em 9 erros. Acho que todo mundo anotou todos, né? Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falam. Mas o objetivo era fazer vocês ligarem um pouco a chavinha para ver se alguma dessas coisas, sem perceber, vocês estão fazendo na sua rotina e pode ser isso que está prejudicando o seu emagrecimento. Porque realmente esses 9 erros que eu separei são os que são muito, muito comuns no consultório, tá? Então é isto, pessoal. E acho que todo mundo já recebeu, né, Fabi?
Vocês receberam o material da aula de hoje no grupo, que aí tem explicando como pesar, como eu gosto de fazer o acompanhamento do peso, e a opção também de fazer o acompanhamento pela medida. Esse da medida é muito bom para quem não tem balança, ou não quer comprar balança, não quer ficar na neura da balança, né? E para quem faz exercício. Porque às vezes a pessoa faz exercício e ela tem um resultado físico melhor do que o resultado na balança, em função dessa questão da massa muscular, tá? Então... Tem a tabelinha também. Tem a tabelinha de como fazer a medida. Eu separei alguns pontos, que são os pontos que você consegue realmente ter uma constatação do emagrecimento, tá? E a maneira de pesar para quem tem balança. Porque a gente tem algumas maneiras de avaliar o emagrecimento. A maneira mais usual, porque eu acho que a maneira mais fácil é a balança, né? Mas a balança não é o único meio. Às vezes, aliás, ontem eu atendi uma paciente que está acontecendo muito isso com ela, assim, ela está tendo uma mudança no corpo muito maior do que a mudança na balança, né? Mas ela faz 2 horas de exercício de segunda a sexta, né? Então, aí isso pode acontecer. Sem exercício, confia na balança. Porque também a gente tem que tomar cuidado, assim, para não ficar se enganando, né? Ah, não, hoje é porque eu tô inchada. Ah, não, hoje é porque eu não fui no banheiro, né? Não, a balança, ela mede algo. Ela não é tão imediata, né? Mas em longo prazo, eu gosto de pensar no seguinte, assim, a pessoa que acompanha na balança, né, como a balança não é uma coisa super imediata, às vezes eu faço 3, 4 dias de dieta e nada acontece. E aí, de um dia para o outro, diminui 1 quilo. Ninguém emagrece também 1 quilo de um dia para o outro, né? Então, o que vocês podem ir observando é, se na balança, conforme vocês vão pesando, começa a aparecer pesos mínimos que não apareciam antes, né? Então, antes eu oscilava entre 65 e 67. Aí, de repente, apareceu 64,5. Então, aí significa que você está emagrecendo. E a hora que aparece um peso menor, que antes não aparecia, o maior também começa a diminuir. Então, antes, depois de um final de semana, quando eu pesava no final do dia, era 67. Se o mínimo virou 64, o máximo também vai diminuir. Então, você vai observando na balança essa flutuação, essa diminuição aos poucos, tá? Então, sempre quando atinge pesos mínimos, né, sobe na balança e aparece um valor menor que não tinha aparecido antes, é um ótimo indicador de que você está emagrecendo, tá? E esse acompanhamento das medidas pode fazer a cada 15 dias, ou uma vez por mês, normalmente já é suficiente, tá bom? Obrigadão.